Para as crianças ao oftalmologista com frequência, a partir da primeira infância, né, doutora? Fazer exames preventivos. Vou chamar a Nayara de Paulo de novo nesse assunto. A partir de qual idade, hein, Nayara? Vamos fixar isso aqui bem para os pais, para os responsáveis ficarem de olho e levarem os filhos. Exatamente, até porque essa é a dúvida, né, de vários responsáveis. E claro, a gente está aqui para fazer essa conscientização, orientação. Para isso, vou contar com a ajuda da Aline Brasileiro, que é oftalmopediatra. Aline, explica para a gente, essa primeira análise ali da criança já começa com o teste do olhinho, depois quando seguir fazendo essa visita ao oftalmologista? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Nayara. A primeira avaliação oftalmológica da criança é com o teste do olhinho, que deve ser realizado ainda na maternidade, pelo próprio pediatra ou a equipe que está lá, né, antes de dar alta para a criança. Então, isso é o ideal e vai identificar doenças mais sérias, como catarata congênita, uma malformação ocular. Para a criança que nasceu na época certa, está com desenvolvimento normal, não tem nenhuma alteração visível nos olhos, a primeira consulta deve ser realizada entre 6 e 12 meses de idade. Tem alguns problemas oculares que são mais incidentes em crianças? A gente sabe que muitas crianças têm graus que às vezes passam despercebidos, né? Então, às vezes a criança precisa usar óculos, não dá nenhum sinal e isso pode causar o olho preguiçoso, que é a ambliopia, que se não for tratada ainda na infância, pode causar uma baixa de visão irreversível mais tarde. Então, por isso que é importante fazer o exame de rotina na infância, mesmo que a criança não apresente nenhum sinal, nenhum sintoma. Mas se apresentar, quais são as características que os responsáveis devem se atentar? Isso, sempre que a criança apresentar estrabismo, que é o desvio ocular, ela deve ser prontamente avaliada pelo oftalmologista. Outros sinais podem ser olhos vermelhos, queixa frequente de dor de cabeça, dificuldade escolar para os maiorzinhos e para as criancinhas pequenas que ainda não informam, ainda não têm essa exigência da escola, qualquer atraso no desenvolvimento, seja ele motor, social, deve ser aventada a hipótese da criança não estar enxergando bem e aí ela deve ser avaliada por um oftalmologista. Quando a gente fala sobre as crianças, é importante a gente falar sobre o uso das telas, né? Porque isso também pode trazer um problema. O que, por exemplo, e como evitar esse excesso? Isso, até os 2 anos é recomendado que a criança não seja exposta a telas. A partir daí, esse tempo deve ser sempre muito bem controlado. O que isso pode trazer para os olhos? Além de sintomas de olho seco, porque a gente pisca menos quando a gente está em tela, então vai ter aquela irritação, olhos vermelhos, os sintomas de cansaço visual, como dor de cabeça, dor nos olhos, e o que a gente tem falado muito atualmente, que é o mais importante, é o surgimento e a progressão da miopia. A miopia em graus mais fortes pode trazer problemas como glaucoma, descolamento de retina, por isso que a gente se preocupa tanto de crianças que ficam míopes precocemente e que progridem muito essa miopia ao longo do crescimento. Muito obrigada pelas informações, então os responsáveis precisam ficar de olho. Érica.